Continuar então com o nosso último exercício de hoje, que é o exercício 8, tá? No exercício 8 aí, para pintar um muro com 80 metros quadrados de área, com duas mãos de tinta, são necessários 4 latas de tinta. 4 latas de tinta, tá? Quantas latas serão necessárias para pintar o muro com 120 metros quadrados com apenas uma mão? Então você vai montar nossas grandezas novamente, área do muro em metros quadrados, número de mãos, poderia colocar mãos de tinta, né, que senão vai parecer outra coisa, mas tudo bem. E aqui quantidade de tinta em latas. Aqui eu vou colocar mãos de tinta, senão vai parecer mão. Vamos lá. Então o que acontece lá? Vamos ler o problema. Para pintar um muro com 80 metros quadrados. Então, área do muro, pessoal. A área do muro, 80 metros quadrados, tá? 80 metros quadrados de área com 2 mãos de tinta. Então o cara vai dar 2 mãos de tinta, tá? São necessárias 4 latas. 4 latas de tinta, tá? Quantas latas? Então ele já está perguntando, que ele não sabe. Quantas latas serão necessárias para pintar o muro de 120 metros quadrados com apenas uma mão de tinta? Com apenas uma mão. Então vamos lá, interpretando os dados do problema, pessoal. Com 4 latas de tinta dando 2 mãos, o cara vai pintar 80 metros do muro. 80 metros quadrados, tá? Agora, eu não sei o número de latas. Ele está perguntando quantas latas são necessárias para apenas em uma mão eu pintar 120 metros de muro. Probleminha simples, tá? Agora você vai ter que comparar as duas colunas com a coluna do X. Sempre comparando uma de cada vez. Área do muro com a coluna do X, número de mãos com a coluna do X. Então vamos lá. Quanto maior a área do muro, pessoal, mais tinta é necessária. Então, quanto maior for a área do muro, o muro de 80 metros, nós gastamos 4 latas. Agora, se eu tiver um muro, se nós aumentarmos o tamanho do nosso muro, será que nós vamos gastar mais latas de tinta ou menos latas de tinta? Então você tem que dar uma pensadinha. E aí? Quanto maior a área do muro, mais tinta é necessária. Quanto maior o número de mãos de tinta, mais tinta é necessária. Portanto, essas grandezas são diretamente proporcionais, tá? São diretamente proporcionais. Então, essa grandeza aqui em relação ao número de latas, ela é uma grandeza direta, tá? Aqui para dar 2 mãos eu gastei 4 latas. Agora, para dar uma mão, quantas latas eu vou gastar? Você vai gastar mais ou menos que 4. Se eu reduzir o número de mãos aqui, com certeza eu vou ter que reduzir aqui também o número de latas. Portanto, grandeza direta também, tá? Grandeza direta também. Sendo grandeza direta, pessoal, mamão com açúcar, porque você só vai copiar a proporção do jeito que ela está.
80 sobre 120 vezes 2 sobre 1, aqui não é menos 1 não, aqui é só para analisar a grandeza e nem menos x, tá? Vezes 2 sobre 1, isso é igual a coluna do x, que é 4 sobre x, tá? Grandeza sendo direta, esse exercício é bom para você tirar a dúvida da inversa. Como as grandezas, a primeira e a segunda, são diretamente proporcionais à coluna do x, eu só vou copiar elas multiplicando sempre. Esse vezes esse igual a esse. 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 Esse vezes esse igual a quanto? A esse? Não, a esse. Então vamos lá, brincadeira, pessoal. Agora é só multiplicar. Se você gosta de conta igual louco, você faz. Eu não gosto. Então eu vou simplificar aqui. É claro. 2 dividido por 2 é 1. 120 dividido por 2 é quanto? 60. Muito interessante. E ainda tem uma pegadinha. Qual, pessoal? Um macetinho. Corta esse zero aqui com esse zero aqui, ó. Aí, ó. Aqui ficou 8 e aqui ficou 6. Na manhã, 8 vezes 1. 8 vezes 1. 8 sobre 6 vezes 1. 6. Aí, ó. Isso é igual a coluna do x. Coluna do x. Prontinho. Agora, multiplicação em cruzada. 6 vezes 4. 6 vezes 4. Isso é igual 8 vezes x. 24 igual 8x. Pessoal, aqui eu vou achar o valor de x direto porque é fácil, tá? Que número que eu multiplico por 8 para dar 24? 3, ó. X igual a 3. Tá? X igual a 3 latas de tinta. Então, vou por aqui, ó. X igual a 3 latas de tinta, tá bom? Então, esse exercício é para tirar a sua dúvida. Quando a grandeza é indireta, esse vezes esse igual a esse. Esse vezes esse igual a esse. Esse vezes esse igual a esse. E já eras. Próxima aula, nós vamos aplicar em outros exercícios. Até mais e fique com Deus.